Vamos seguir agora para uma nova funcionalidade, entrando na parte de gestão condominial. Dentro do meu aplicativo, há essa primeira parte, que é a parte de condomínio e cadastro do condomínio. Seguindo, nesse segundo bloco, eu vou ter a parte de gestão condominial, em que aparecerá para as unidades o painel do condomínio e para os síndicos o painel do síndico. É a primeira funcionalidade que nós veremos agora. Aqui em saldo, eu consigo ver um gráfico que mostra o saldo do condomínio ao longo dos meses, no último ano, nos últimos 12 meses. Eu consigo ver aqui a evolução do meu condomínio de maneira rápida e colocando o mouse em cima, o saldo de cada mês. Consigo ver o meu saldo atualizado agora e o quanto esse saldo representa em relação ao mês anterior. Aqui no meu caso, ele está 15,86% menor do que o mês anterior, o que significa menos R$ 2.677. No gráfico à direita, eu consigo ver a inadimplência mês a mês. Consigo ver o número de unidades inadimplentes e o valor em aberto. Descendo um pouquinho, eu consigo ver as minhas receitas e despesas ao longo desses 12 meses. Consigo ver aqui no gráfico em azul as minhas receitas e quando elas foram superiores às minhas despesas, que aparecem em vermelho. De maneira rápida, eu consigo ver se o meu condomínio está sendo deficitário ou ele está fazendo uma poupança. Consigo ver as principais despesas do meu prédio no gráfico mais à direita e os gráficos de concessionária. O gasto com água, mês a mês e a média. O gasto com energia, mês a mês e a média. Consigo ver o meu gasto com despesas relacionadas a departamento pessoal, e a média. E consigo ver as últimas despesas, as maiores despesas dos últimos 12 meses. Aqui eu consigo ver, por exemplo, que o meu condomínio tem o maior gasto de maneira recorrente com concessionária Águas do Rio. E, em segundo lugar, com salário. Consigo também ver certas movimentações atípicas no meu condomínio ao longo desse mês. Lembrando que esse painel, esse dashboard disponível está tanto para as unidades quanto para o síndico. Continuando nessa parte de gestão, a gente tem a parte de áreas comuns, em que eu posso cadastrar novas áreas comuns e também gerenciar o agendamento dessas áreas por aqui. Em agenda, assim como a agenda do condomínio, estará disponível um calendário, só que esse calendário é dividido por cada área comum do meu condomínio. Lá em cima, nessa barra, eu consigo selecionar uma área comum específica. Eu vou selecionar a churrasqueira. Agora, eu estou vendo o calendário da minha churrasqueira, que está com o dia de hoje marcado em verde. Em nova reserva, uma unidade poderá fazer uma nova reserva utilizando a nossa ferramenta. Ela seleciona o dia em que ela deseja realizar esse agendamento da área comum, o início e o fim da minha reserva, a área comum específica e clica em reservar. Ao clicar em reservar, poderá aparecer uma mensagem, por exemplo, de fora do horário permitido, em que eu poderei definir ao cadastrar a minha área comum. Então, caso no horário permitido eu clique em reservar, a solicitação de reserva vai ser feita com sucesso e eu vou ser redirecionado para o campo de minhas reservas. Aqui no campo de minhas reservas, eu consigo ver todas as reservas listadas do condomínio e qual o status dela. Vermelhas são as negadas, amarelas são as pendentes de autorização e verdes são as autorizadas. Eu consigo ver que ao realizar a minha reserva agora, ela se encontra pendente e o síndico pode, clicando aqui, aprovar ou negar esta reserva. Como unidade, eu também terei a opção de cancelar a minha reserva, sendo que esta regra de cancelamento será determinada ao cadastrar a minha área comum. Pode ser que o seu síndico determine regras que você não pode cancelar ou uma antecedência mínima necessária para realizar este cancelamento. Lembrando que para o síndico, a solicitação de aprovação de reserva também vai por e-mail e o síndico pode aprovar ou negar uma reserva diretamente no seu e-mail. Vamos voltar à parte de reserva de áreas comuns para ver aqui a parte de áreas comuns, o cadastro de áreas comuns. Clicando aqui na churrasqueira, por exemplo, eu posso ver que ao realizar o meu primeiro pedido, eu não consegui
realizar porque estava fora do horário de funcionamento da área comum, que foi determinado aqui. Note que a descrição também trazia taxa de reserva, mas não foi colocado aqui o horário de funcionamento. É importante que fique expresso aqui o horário de funcionamento e de onde esse horário foi tirado, de uma ata, de um regulamento interno ou de uma decisão monocrática. Lembrando também que além da opção de horários corridos, ou seja, eu posso determinar um horário de início, um horário de fim, e as unidades poderão reservar qualquer horário no meio desse início e fim, eu também tenho a opção de trocar para blocos de horários. Ou seja, tem uma sala de reunião e é conveniente que a sala de reunião tenha um horário corrido. Por exemplo, aqui como está, de 10 da manhã às 11 da noite. Eu posso fazer uma reunião, por exemplo, de 1 às 2 da tarde. E logo depois de utilizar a área comum, um outro vizinho pode realizar uma reunião de 2 da tarde até as 14 horas, por exemplo, ou até as 16 horas, por exemplo, passando 2 horas naquela sala de reunião. Contudo, se eu tenho um salão de festa, talvez seja mais interessante eu alterar para bloco de horário, em que eu escolha blocos de horários, por exemplo, de tarde e de manhã, e um condômino ele possa reservar o salão de festa por todo o período da manhã, por todo o período da tarde ou durante todo o dia no horário de funcionamento da minha área comum. Aqui um pouco mais embaixo, eu consigo ver aqueles outros limitadores que o síndico tem disponível. Além de incluir quantos adicionais ele desejar, incluindo também adicionais pagos, como por exemplo, projetores em salas de reuniões ou outros adicionais aqui, e escolher que esses adicionais sejam obrigatórios ou não, eu também posso limitar a antecedência. Então, eu quero abrir a agenda da minha área comum somente pelo próximo mês. Eu venho aqui e limito a antecedência dessa minha área comum em um mês. E também posso limitar o cancelamento, escolhendo não limitar, ou seja, o cancelamento poderá ocorrer a qualquer momento, ou, por exemplo, somente até um dia antes, ou 3 dias antes, ou uma semana antes. Aqui, por fim, eu tenho um botão que eu posso inativar ou ativar a área comum. Dessa forma, nós visualizamos toda essa parte de funcionamento de áreas comuns e lembrando que em todas as minhas reservas, tanto para a unidade, as reservas dela, quanto para o síndico do condomínio, todas as reservas do condomínio estarão disponíveis aqui. É importante lembrar, essa parte de reserva de áreas comuns não é como outros aplicativos de gestão condominial. Elas estão conectadas à sua administradora, a administradora nacional. Ou seja, você pode incluir as minhas reservas um relatório específico do seu condomínio, em que sejam, por exemplo, cobrados automaticamente no próximo mês as taxas relativas ao uso dessas áreas comuns. Ou seja, você, como síndico, pode, através da Nacional, não só gerenciar suas áreas comuns por aqui, mas gerenciar a cobrança e automatizar essas cobranças diretamente pela administradora nacional. No final do mês, você receberá sempre um relatório com todas as reservas, quem autorizou e quais foram as unidades, os horários e quais foram as áreas comuns. E esse relatório pode ser utilizado pelo nosso Contas a Receber para gerar automaticamente as cotas de custeio da utilização dos espaços. É importante sempre lembrar que todas as nossas funcionalidades elas fazem parte de um ecossistema maior, da sua administradora, a Nacional.